começar aqui mais uma live, hoje falando sobre impotência sexual na visão da MTC. Boa noite a todos, espero que vocês estejam aí já se preparando para começar a assistir essa live e eu estou aguardando aí o pessoal ir entrando para a gente ir conversando um pouquinho mais, tá bom? Se vocês tiverem perguntas sobre o tema, por favor, não deixe de enviar para que a gente possa ir discutindo e comentando e tirando dúvidas sobre esse assunto. Como vocês sabem, né, eu vou, como sempre, falar primeiro também da visão ocidental da impotência sexual, ou seja, na verdade não ocidental, da visão moderna, né, de como a gente entende todo o mecanismo da impotência sexual, ou a disfunção erétil, né, que é a impotência sexual masculina, e como que a medicina chinesa aborda e entende esse quadro clínico praticamente, né? Como que ele vai entender, como que ele vai abordar, como que ele vai trabalhar essa questão. Então, se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, ou alguma coisa específica sobre esse tema, por favor, me passem para que eu já possa ir discutindo com vocês. Eu estou aqui acompanhando. Estou vendo o Alisson, a Márcia aí, boa noite já para vocês também. Obrigada por estarem aqui comigo, né, acompanhando. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho então do que é a disfunção erétil ou impotência sexual. O pessoal ainda está chegando, mas já vamos começar a falar. Então, assim, a impotência sexual ela é caracterizada pela dificuldade de manter o pênis ereto tanto num grau satisfatório como num tempo satisfatório, tá? Vocês conseguem me acompanhar aí? Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando ainda. Está tudo certo aí? Vocês conseguem me acompanhar? Eu estou vendo aí que vocês estão mandando boa noite, porque o Facebook aqui diz que a transmissão parou. Vocês conseguem me acompanhar aí? Tudo bem, né? Bom, então beleza. Então, se está todo mundo acompanhando, beleza. Eu vi aqui o Paulo questionando sobre se dá para identificar a causa emocional e física. Bom, então, beleza. Vamos falar disso, Paulo. A disfunção erétil, então é isso. Então, como que você vai entender? Geralmente, vamos imaginar aqui, né, o homem e o pênis aqui, tá? Então, o homem e o pênis. Se o pênis estiver a 0 graus, ou seja, formando um ângulo aqui de 90 graus com o corpo dele, é considerado uma ereção média. Se estiver formando mais ou menos um ângulo de 25, 20 graus, aí é a ereção ideal. Então, até 25 graus ideal, 0 graus, nós já estamos falando aí em uma ereção média. Abaixo disso, já não é uma ereção satisfatória. Possivelmente, o paciente já não vai conseguir manter isso por um tempo adequado para conseguir a satisfação sexual, tá? Então, assim, como que você vai descobrir a pergunta do Paulo aí, né? A pergunta é, como que eu sei se ela é emocional ou se ela por exemplo, uma causa física? A primeira coisa que você já vai pegar, geralmente, quando tem fator ligado, por exemplo, a relacionamento ou a insegurança, é o paciente relatar que ele sozinho consegue tranquilamente manter a ereção, por exemplo, quando ele está numa masturbação, em algo particular dele, ele não tem problema nenhum com isso. Quando ele vai ter relação com alguém, geralmente ele tem problemas. Então, geralmente, esse caso, você já sabe que não existe uma causa física, e sim uma causa emocional, ou seja, o paciente, quando está ali numa situação de ansiedade, ou de estresse, ou de insegurança, isso gera uma descarga, geralmente de adrenalina no corpo dele, que está ligado ao sistema nervoso autônomo simpático, e que faz com que ele não consiga ter a ereção ou manter. Então, às vezes, ele até tem um momento ali em que ele está ainda começando o processo, mas na hora que ele de fato vai ter a relação, ele não consegue, tá? Isso é facilmente
tratado e com bons resultados pela medicina tradicional chinesa, pela acupuntura, né, ou mesmo por outros recursos, até a fitoterapia, porque é emocional, você consegue ter uma resposta rápida trabalhando essas questões emocionais do paciente. O maior problema é quando as causas já são clínicas físicas, ou seja, já existe uma alteração física no organismo do paciente. Aí a gente vai precisar identificar que tipo de alteração é e até que ponto é possível você obter resultados com a medicina tradicional chinesa e até que ponto é necessário usar recursos que a medicina moderna acabou criando, desenvolvendo para que isso aconteça, tá? Boa noite aí, Silvana, de novo, que estava aqui, né? O Alisson, Denise, Simone, que mais? Acho que eu já falei, cumprimentei, todo mundo está mandando oi aqui, né? Então, boa noite aí para vocês, um beijão aí para todos. Então, o principal ponto é entender como é que funciona o mecanismo. Então, vamos lá. Falei aqui do tipo, né? Como é que seria o grau. Como é que acontece a ereção? O sistema nervoso parasimpático tem que estar ativo, ou seja, o homem ele tem que estar relaxado, ele tem que estar tranquilo. Se ele estiver sob estresse, possivelmente ele não vai conseguir ter a ereção, ou pelo menos não conseguirá manter ela por muito tempo. Tá? Só para vocês entenderem, a adrenalina, o simpático, geralmente ele está ativo no momento da ejaculação. Então, isso já explicaria, por exemplo, o caso de uma ejaculação precoce, né? Já estaria associado com essa hiperatividade simpática. Para você conseguir manter a ereção, o homem precisaria ter uma maior atividade parasimpática. Então, ele tem que estar tranquilo, relaxado. Por mais que a pessoa fale, mas o pênis está rígido. Mas não é rígido de tensão, é rígido porque ele está cheio de sangue. Quanto mais relaxado ele estiver, mais o sangue vai fluir e mais vai chegar ali ao pênis e encher. Tá? Então, a ereção é um mecanismo que ocorre desde lá do sistema nervoso. Então, os mecanorreceptores ligados ao pênis, com a ação do sistema parasimpático, vão permitir que haja uma vasodilatação e assim haja o enchimento do pênis para que se tenha a ereção. Ok? Por que é importante eu entender todo esse processo? Para eu entender como que eu posso ajudar o paciente. Porque nesse processo vários fatores envolvem. Então, eu tenho o fator neurológico central, ou seja, a parte neurobioquímica, né? E aí eu vou pensar na medicina chinesa, na parte yang. Só para vocês terem uma ideia, olha que interessante. Sabe como chama a impotência sexual ou disfunção erétil na medicina tradicional chinesa? Yang Ping Wei. Yang Ping Wei. Yang de yang mesmo, de yin yang. Então, o que significa Ping? Ping é doença, e o Wei seria como se fosse uma atrofia. Então, uma atrofia, uma doença da atrofia do Yang, ou uma doença do Yang fraco. Tá? Então, é muito interessante você entender que o oriental ele também entendia esse conceito muito bem. Tá? Então, se eu penso em sistema nervoso central, né, no caso, tendo uma ação, depois o sistema nervoso autônomo ali, parasimpático, então eu sei que eu tenho toda uma ação do yang, que a gente fala, ou seja, do movimento do corpo. Mas esse yang, ele vai dar movimento para quem? Para o que a medicina chinesa chama de xie, que é o sangue. Então, esse yang vai mover o sangue para que esse sangue chegue lá. Só que a qualidade desse sangue vai me influenciar, ou seja, o yin do sangue, né, a matéria dele me influencia. Por isso que pacientes obesos, diabéticos, que façam uso de medicação, de bebida alcoólica ou de drogas, sofrem muita influência na questão sexual. Porque não adianta, às vezes, eu estar tranquilo, eu mandar o impulso, mas o sangue que é impulsionado, ele é cheio de bloqueios, ou seja, eu tenho estagnação do sangue e não do meu emocional. O emocional está lá, você está super afim, você quer aquilo, mas não vai. A mesma coisa, o contrário. O paciente tem uma ótima circulação, os exames clínicos dele estão perfeitos, não tem colesterol, não tem triglicérides, não é diabético, não tem nada assim que desabone, mas não consegue. Esse é aquele paciente que vai tomar aquela famosa pílulazinha azul e vai ficar bem. Vai tomar, vai conseguir se garantir lá num começo de relacionamento ou com uma pessoa que ele está se sentindo insegura. Por quê? Porque a ação dessa medicação é vasodilatadora. Então, ela vai fazer com que o corpo dele, na marra, mande aquilo. Não é à toa que a maioria das pessoas que fazem uso disso fala, mas se eu não estiver excitado, se eu não estiver afim, não vai rolar.
Porque o remédio não faz esse milagre da vontade. Ele facilita, mas você tem que ter um interesse na relação. Ou seja, a libido, o interesse tem que partir de você. Então, a medicina chinesa, ela, da forma dela, com a nomenclatura dela, avalia tudo isso também da mesma forma. Só que nós falamos em yin, em yang, em estagnação, em excesso, em deficiência, mas basicamente com a mesma visão e conceito que a medicina moderna faz hoje. Por isso que se eu entender a medicina moderna, fica fácil de eu fazer vamos dizer, a tradução do que a medicina moderna quer dizer para eu poder trazer essa função, tá? Então vamos lá. Aqui, vamos lá. Quem mandou mais oi aqui? Deixa eu já mandar para todo mundo aqui. Fabiana Espinosa, um beijão. Edna, Tatiana Lara, Simone, querida. Cláudio, boa noite. O Igor fala Xie. Então, é que na verdade é a pronúncia em chinês, né, Igor? A gente escreve Xue, né? A gente escreve Qi, mas na verdade fala Chi. A gente escreve Xue, mas é Xie. A gente escreve Pin, na verdade é Bing que se escreve. Doença em chinês se escreve Bing, mas B vira com a pronúncia parecida com P, né? Então, por isso que muda, tá? Não que eu também fale fluente, né? Estou estudando mandarim, mas a gente tenta acertar. Márcia Fonseca, Clarice, um beijão a todos aí que estão acompanhando. Espero clarear o conhecimento de vocês em relação a esse tema, que é um tema polêmico, mas ao mesmo tempo um tema recorrente. Só para vocês terem uma ideia de dados técnicos, cerca de 30% dos homens têm algum tipo de problema de disfunção erétil. Só para vocês já entenderem a importância desse tipo de tratamento. 30%, que dá mais ou menos aqui no Brasil em torno de 15 milhões de homens. Tá? Nos Estados Unidos, eles falam em torno de 25 milhões de homens com esse problema. Então, é um problema que acomete o mundo todo numa quantidade bem grande de pacientes. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda o que é, como é, para poder saber como ajudar, até onde podemos ajudar e o que é possível ser feito. Né? O Instituto Kinsey dos Estados Unidos, né, que é especialidade em sexualidade humana, fala que o homem, em média, levava em torno de 4 a 5 anos para procurar tratamento de disfunção erétil até mais ou menos 10 anos atrás. Hoje, leva em torno de 2 a 3 anos. Então, entenda bem, o homem percebe que está tendo problema, mas devido às vezes, vergonha, timidez, questão religiosa, falta de entendimento, achando que às vezes aquilo é normal, ele acaba não indo ao médico. Então, assim, isso faz com que ele prolongue o problema. Né? Às vezes uma coisa que era mais simples, que podia ser tratada, às vezes ele prolonga o problema e mascara aquela situação. Tá? Então, nós vamos tentar agora separar as questões emocionais, as questões físicas ligadas à questão sanguínea, as questões físicas ligadas à idade, tá? E as questões físicas de causas externas, por exemplo, como um paciente que sofreu uma lesão medular e até onde e o que deve ser feito. Tá? Esse tema daria tema para uma aula de um final de semana inteiro, e olhe lá, né? Talvez até mais. Então, eu vou tentar aqui ser o mais objetivo possível para que dentro dessa uma horinha aí a gente consiga, numa live, fazer uma abrangência total. Tá? Então, na medicina moderna, as principais causas que a gente fala da disfunção erétil estão ligadas, primeiro, né, relação a parte emocional, né, como eu falei agora, e essa relação emocional pode incluir insegurança, ansiedade, estresse, né? E aí a gente vai indo também sono ruim, excesso de trabalho. Então, tudo isso vai uma coisa desencadeando a outra, ok? Depois nós vamos ter como causas físicas, muitas vezes sanguíneas, como eu falei, colesterol alto, triglicérides alto, alteração da glicemia, né? Geralmente são substâncias que alteram a dinâmica sanguínea, então por isso vão atrapalhar, porque o seu sangue tendo uma maior densidade e vendo que os vasos sanguíneos do pênis são vasos pequenos, eles acabam tendo dificuldade de fazer essa chegada até lá, então o paciente não consegue ter uma ereção adequada, ou às vezes nem consegue ter ereção, tá?
Depois nós vamos ter as causas também por alterações físicas que não necessariamente sejam ligadas ao sangue, mas alguma alteração, por exemplo, como câncer de próstata ou aumento da próstata, que faz com que você haja compressão, muitas vezes, de inervações que têm relação com o pênis e com a ereção. Tá? Você também pode ter desgaste físico por excesso de atividade física, tanto física esportiva como física sexual. Né? Então, tudo isso vai mexer também com o teu organismo. Aí você vai falar, ué, mas ele tem disfunção, mas tem alteração sexual? Então, né, vocês já devem ter ouvido isso, expressões de falar assim, ah, nossa, esse homem ele se diz todo safado, tarado e tal, mas é aquele que não dura 2 minutos a relação, 3 minutos, ou seja, às vezes a pessoa tem a libido muito alta, tem uma necessidade de sexo muito grande, mas não consegue manter ereção. Não é porque ele diz que tem, eu tenho 5 relações por dia, mas às vezes são 5 que não vale uma, porque ele não consegue ter a plenitude, principalmente se ele tem essa alteração do sistema nervoso e se tem uma alteração aí da adrenalina, que é o que eu falei, que acelera o processo da ejaculação. Tá? Então, isso gera um desgaste. Pela medicina chinesa, o homem, a ejaculação, ela dá uma perda de energia, porque pela medicina chinesa, a ejaculação ela deveria ocorrer para a procriação. Então, ao perder toda vez, você está perdendo energia dos rins, é assim que o oriental vê. Por isso que no Oriente se fala tanto em técnicas de preservar a ejaculação, se trabalhar muito mais a sexualidade, melhorar a relação, do que se focar só no sexo e no ato sexual em si. Né? Que isso, daí todo mundo fala, isso foi feito para ajudar as mulheres. Obviamente que ajuda as mulheres, porque todo mundo, a gente brinca sempre que o homem ele é um micro-ondas e a mulher é um forno a lenha. Né? A mulher demora mais para esquentar, mas depois que esquenta, forno a lenha geralmente só apaga no dia seguinte, né? Ela demora para apagar. O micro-ondas é aquilo, ele esquenta rápido e desliga rápido. Então você tem que saber dosar isso para que haja o equilíbrio, porque senão sempre vão haver desequilíbrio entre as partes e essa energia vai ficando desequilibrada, né? Desalinhada, tá? O Paulo pergunta aqui, o baço influencia nessa deficiência de Yang? Vai ter relação também quando houver principalmente cansaço mental, estresse e má alimentação, tá? Porque a gente pensa em baço e pâncreas, né? Quando a gente pensa na visão, então a gente tem que pensar na questão glicêmica, então a alimentação vai influenciar nisso sim, tá, Paulo? Quando eu penso em alteração alimentar, eu tenho que pensar também no baço. Então, vários órgãos da medicina chinesa vão estar relacionados com isso, e aí a gente vai tentar separar. A última causa que eu tinha falado também é o envelhecimento. Então, com o envelhecimento, é natural que haja uma diminuição do yang qi, que a gente fala, ou seja, o yang ele é o que mantém tudo lá em cima, né? Tanto a questão muscular, então, por exemplo, quando a mulher é mais jovem, o seio é mais firme, a musculatura é mais firme, dificilmente você vai ouvir uma mulher jovem falando que teve, eu tive queda do útero, queda de bexiga, né? Fraqueza ali no períneo, não, porque a musculatura está tudo mais firme. Com o envelhecimento, o yang tende a fazer descer, e isso vale para as mulheres e para os homens, tá? Então, você tem um aumento da flacidez, um aumento das pitoses, que a gente fala que são as quedas, né? Do corpo, e automaticamente também vai influenciar no homem em relação à questão da ereção. Mas isso vai depender muito da qualidade de vida. Tem homens mais velhos, que a gente já diria que está na fase já é idoso, né? Ou seja, já passou da andropausa e conseguem manter uma relação, uma ereção excelente a boa, né? Que é aquela que a gente falou, de 20, 25 graus até 0 graus. Às vezes ele mantém lá 10, 15 graus, ou seja, melhor do que às vezes alguma pessoa mais jovem que só mantém no nível 0. Então, por quê? Porque depende da qualidade de vida daquela pessoa. Tem homens de 60 com saúde de 40, tem homens de 40 com saúde de 70. Então, um homem de 40 às vezes pode ter mais problemas sexuais do que às vezes um de 60 que se cuida, que mantém uma boa qualidade de vida. Então, a idade pode ser um agravante, não há dúvida. Se o paciente ainda já tiver outros fatores, como por exemplo alimentação ruim, obesidade e problemas de triglicéridos, colesterol, aí isso só vai coroar ainda mais a tendência a que o problema aumente, tá? Tudo bem?
Então, vamos tentar falar primeiro das causas mais fáceis, de certa forma, de serem tratadas, que são as causas emocionais. Que são mais fáceis até a página 2, tá? Modo de dizer, porque elas são mais fáceis pela medicina chinesa, porque é muito mais fácil eu trabalhar o qi, né? Ou seja, a energia, a parte ainda neurobioquímica, né, que estou falando de impulsos, do que eu tratar quando eu já tiver uma lesão física. Por exemplo, o paciente tem um câncer de próstata lá com um comprometimento da inervação. É diferente, bem diferente, tá? Então, as causas emocionais, elas estão muito ligadas pela medicina chinesa a dois elementos importantes que tem tudo a ver, né? A água e o fogo. Ou seja, Yin e Yang, de novo, né? Porque a água e o fogo representam isso. Então, se o paciente tiver Yang demais, ou seja, ansioso demais, impaciente demais, uma necessidade, aquela coisa do muita sede ao pote, né? Muitas vezes ele não vai conseguir ter a ereção por causa dessa atividade do sistema nervoso que vai deixar ele muito agitado. Tá? E, em contrapartida, a mesma coisa acontece quando eu tenho uma insegurança, porque você tem as duas formas, né? A ansiedade, a agitação e a insegurança, porque o medo faz com que as suprarrenais desencadeiem aí o processo da adrenalina. E a adrenalina faz parte do sistema nervoso simpático, que eu comentei com vocês, que é o que vai inibir, vai dificultar a ereção. O paciente tem que estar tranquilo. Então, é o equilíbrio de yin e yang que faz você ter uma boa qualidade. Yang demais. A diferença do ansioso para o inseguro é que o ansioso vai tender a ter o quê? Uma ereção curta com ejaculação precoce. O inseguro geralmente não consegue manter a ereção. Essa é a diferença, tá? Então, quem estiver anotando aí, preparando para estudar, já sabe disso. Se você tiver com Yang demais, a tendência é que ele não mantenha ereção e ainda tenha a tendência a ejaculação precoce. Se ele tiver deficiência ou inseguranças, medos, né? Aí ele vai ter uma descarga muito grande de adrenalina e aí a tendência é que ele nem consiga ter a ereção, ou se ele tiver, são pequenos momentos ali de ereção, mas que ela não se mantém por causa dessa descarga de adrenalina, tá? Olá, Ana Paula, tudo bem? Boa noite aí para você também. Adriana, Márcia Fonseca, acho que já Clarice, boa noite aí a todos vocês que estão acompanhando. Tudo bem até aqui, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida específica, vão mandando. Então, não sei se aí já clareou um pouco, tá, Paulo? Para você que você tinha perguntado das questões emocionais. Então, são duas situações. Se eu tiver ansiedade demais, eu tenho que trabalhar o elemento fogo na medicina chinesa. Se eu tiver medo, insegurança, eu tenho que trabalhar o elemento água. E como eu disse, quando eu sei que é 100% emocional e ainda não tem nenhuma causa física, né? Ou seja, não existe nenhuma alteração ali biomecânica da ereção. Pergunto para o meu paciente, ele fala que sozinho ele não tem problema nenhum. Então, na autoestimulação, ele não tem problema, ele consegue, não, ele é tranquilo. O problema é quando ele vai ter uma relação com uma determinada pessoa. E aí cabe a gente, muitas vezes, investigar na avaliação as possíveis causas. E é muito comum que tenham, por exemplo, um relacionamento conturbado, né? Eu tive o caso de um filho de um aluno que o pai veio pedir uma orientação do que podia fazer. E aí ele narrando o caso, a gente já até riu, né? Que ele falou que o problema do filho era essa questão da ejaculação precoce, não conseguia segurar. Aí a gente foi buscando, como é que acontece? Ah, então ele está com a primeira namorada, geralmente a relação é na casa da avó dela, porque ela mora, ela fica lá durante o dia, e eles aproveitam quando a avó sai para ir no mercado, alguma coisa. Aí eu falei, bom, não preciso nem dizer dessa ansiedade, dessa agitação, dessa descarga dele de adrenalina, porque mais de uma vez aconteceu de, no meio da coisa, a avó voltar, chegar e ele ter que parar com tudo. Aí eu brinquei com ele, falei, olha, acho que não precisa nem de tratamento aí de acupuntura. Eu falei, paga para ele uma noite num motel que ele vai conseguir resolver metade do problema. Por quê? Porque era totalmente psicológico. Né? O menino ele estava sob pressão, era uma situação totalmente atípica, né? Ele não tinha uma tranquilidade para isso. Então, a Tatiana fala de acalmar o Shen. Como vai acalmar o Shen numa situação dessa, né? A situação como um todo gerava esse estresse na pessoa, né? No menino. Então, o importante é entender como que funciona o mecanismo para você saber como
sanar. Então, geralmente é dessa forma que você vai. É muito comum, incluir o paciente falar, poxa, eu fico chateado, sabe? Porque, poxa, eu me preparo e eu tô lá e eu gosto tanto dessa pessoa e eu. Sabe, eu penso tanto, parece que vai tudo bem, chega na hora, parece que tudo que eu planejei dá tudo errado e não vai. E aí, quanto mais, e ainda é aquilo, né? Se ainda o homem encontra uma parceira compreensiva, que entende, ótimo. Se ela se pegar uma mulher impaciente, que às vezes tem grosseira ou fica incomodada e fala alguma palavra ainda atravessada, pronto, aí termina de deixar o homem mais inseguro, mais pé atrás e com mais dificuldade ainda de resolver o problema. Nessa hora requer muita compreensão, muita tranquilidade. Lembra que o parceiro tem que estar relaxado. Então, uma massagem, né? Bater um papo, descontrair, não ficar, nossa, o que está acontecendo? Não criar uma situação de estresse ali, porque senão vai piorar ainda mais o quadro. Então, é muito importante a gente deixar isso claro, tanto para o paciente, se ele te procurar, como às vezes, como aconteceu já várias vezes comigo, a esposa vir trazer o caso para mim. Ai, meu marido está com isso. Será que eu trouxe aqui? Você tem acupuntura? Você pode fazer alguma coisa? E às vezes, conversando com ela, eu percebo uma impaciência por parte dela, uma irritabilidade, uma intolerância à situação. E aí você percebe que tratar o paciente vai ser importante, mas tratar a esposa, ou a namorada, ou a parceira, e logicamente também nos casos é que eu falo, né? No caso homossexual, isso acontece menos, porque são dois homens. Então, eles possivelmente vão se entender bem, porque eles sabem o que está acontecendo ali na mecânica da coisa. Já uma mulher dificilmente vai entender. Então, a mulher tende a levar para que lado? Ah, eu não estou. O que acontece muito? Se a mulher já tem baixa autoestima, ela começa a achar que ela não está bonita, que ela não está bem, que aconteceu alguma coisa na relação, que ele está chateado com ela, que alguma coisa mexeu e às vezes não tem nada a ver com a parceira. É às vezes ele que não está bem com alguma coisa. E aí ele fica mais triste ainda de estar vendo que está afetando a parceira com isso. Então, tudo isso precisa ser conversado, né? Quando a gente escolhe trabalhar com MTC, a gente tem que lembrar que MTC faz parte da área de saúde e saúde requer um tratamento global. Eu preciso entender a situação como um todo, tá? Então, as causas emocionais, eu vou entender principalmente por isso. Alteração do fogo, né, com um descontrole aí do yang. Vou pensar em ansiedade, agitação, tendendo a não manter ereção com tendência à ejaculação precoce e, por medo e insegurança, não conseguir manter a ereção por problemas ligados à adrenalina e essa atividade simpática. Outra questão é também por a deficiência de Ti ocasionada muitas vezes, ou estagnação, né, que a gente fala, causadas por choques emocionais, que é como a medicina chinesa vê. Então, você tem um choque emocional, você tem lá uma alteração de energia. Isso nós estamos falando também de energia Ti, ou na medicina moderna, alteração neurobioquímica. Então, você vai ter um choque emocional, vai afetar os teus níveis de serotonina, teus níveis de dopamina, teus níveis também de ocitocina, dependendo do tipo de situação. E isso vai fazer com que, muitas vezes, você não tenha libido. Até se você, de repente, recebeu o estímulo, ou seja, se o homem recebeu um estímulo ali na região genital, pode até ser que ele tenha a ereção, mas ele não tem vontade, ele não tem aquele prazer. Então, isso faz com que ele comece a relação e muitas vezes, no decorrer do processo, essa ereção baixe. Então, aí nós estamos falando de um outro quadro que está ligando a desequilíbrios mais ligados a um quadro mais de depressão e de tristeza. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter que fortalecer, né? Eu vou ter que tonificar, que a gente fala, estimular esse lado do paciente, ou seja, mover esse yang dele, trazer de novo essa alegria, trabalhar essas questões emocionais para que ele volte a ter esse ritmo, tá? Então, aí já é um caso à parte. E também, às vezes, dar tempo também ao período, né? Às vezes, por exemplo, é uma situação de luto, né? Às vezes a pessoa precisa passar por esse período de entendimento para depois ela conseguir estar bem. Não adianta forçar e achar que só um ponto do milagre lá, vou enfiar uma agulhinha e tudo vai se resolver. Não, porque o dia a dia dela, o emocional dela, diariamente é afetado por aquilo que ela passou. Então, às vezes, perder um ente querido, perder um emprego, por exemplo, uma situação como nós estamos vivendo agora de pandemia, quarentena, a pessoa está ali sob pressão, estresse de trabalho, isso não vai ser resolvido assim num passe de mágica, né? Porque ela termina a sessão, ela vai para casa, os problemas estão lá, as contas para pagar. Então,
é um processo gradativo, mas que consegue ser respondido muito bem com terapias como a acupuntura, a massagem, ventosa, quachá, todas as técnicas, né, a moxa da MTC, porque elas promovem relaxamento e bem-estar. E a gente já falou lá no começo da live que o homem relaxado, calmo, tranquilo, ele tem muito maior facilidade de conseguir chegar à ereção do que estressado. O maior sinal disso é de manhã. Geralmente o homem acorda até involuntariamente, ele acorda ou com ereção ou com uma semi-ereção. Por que que isso acontece? Ah, é vontade de ir no banheiro. Não, muitas vezes é porque ele dorme, se ele dormiu bem, isso vai acontecer normalmente, fora durante o sono, que dependendo se ele entra no sono bem, isso acontece várias vezes, até durante a noite, que é simplesmente ter ereção porque ele está com o corpo relaxado. Então, naturalmente, aquilo acontece, né? A circulação vai chegar e vai acontecer naturalmente de irrigar o pênis e vai ficar ereto. Tá? Então, isso mostra quanto que está relaxado é importante. Por isso que, às vezes, tipo, ao final de um dia de trabalho cansativo, é mais difícil, às vezes, para o homem conseguir do que de manhã cedo, quando ele acorda. Né? Então, tem toda essa relação. Não é à toa que a gente fala aqui na medicina chinesa, o homem é yang, né? O homem é do dia e a mulher é mais yin, a mulher é mais da noite. Geralmente a mulher, quando ela tem que sair para trabalhar, levar filho na escola, ou tem algum compromisso, ela não consegue relaxar, porque a ansiedade, a agitação, faz com que ela fique pensando no que ela tem que fazer, ela não consegue se concentrar ali no ato. O homem não, como o yang dele está ali, ele consegue esquecer de tudo e focar nisso. Já à noite é o contrário, a mulher fala: bom, já resolvi meu dia, já não tenho mais pepino, já deixei tudo prontinho ali, agora é um banho e cama. E o homem fala: bicho, na hora que ela sai do banho, eu já estou no 10º sono. Por isso que às vezes dá esse descompasso do yin yang, né? Porque os ritmos são diferentes. O Paulo brinca aqui que de manhã é fatal. Geralmente é infalível por isso. E quanto melhor for a noite de sono, melhor é a qualidade. Então, isso também é outra pergunta para quem é profissional da área de saúde, de você fazer para o paciente. Como é que funciona isso de manhã? Ah, não, de manhã está sempre lá. Bom, então você já tem certeza também que não é uma causa física. Quando é causa física, isso não vai acontecer. Pergunte aí às vezes, se você tiver, né, perguntar para um paciente idoso, um vô, uma avó, um senhor, uma senhora que você conheça aí, geralmente vai falar justamente isso. Ele fala: poxa, queria, saudade dos meus 20 e poucos, meus 30 e poucos anos, que eu acordava já todo vapor. Agora, mesmo que eu queira, o corpo não responde. Então, assim, não é que a pessoa mais velha não pense, não tenha libido, não tenha vontade. Pelo contrário, às vezes tem muita, mas o corpo não responde. É diferente da pessoa com alteração emocional. O corpo responde, mas na verdade não tem. Às vezes a mente não permite que flua bem. A Márcia pergunta: a falta de libido então está ligada ao pulmão? Não necessariamente só ligada ao pulmão, tá? Mas vai ter uma relação íntima com essas alterações emocionais. A libido também pode estar, de maneira geral, a gente fala que está ligada ao yang, né? Ao movimento do corpo que vai ter essa influência. Só que, logicamente, e quando eu penso no pulmão, eu vou pensar de cara nessa coisa da introspecção, do lado melancólico, então a tendência é desanimar. Uma deficiência de yang de rim também vai fazer isso, por isso que as pessoas mais velhas tendem a ter uma diminuição da libido, porque tem aquela baixa hormonal, tanto na menopausa como na andropausa. Então, essa baixa hormonal pela medicina chinesa vai ter uma relação com o yin, matéria, substância ali química, né? No caso, os hormônios, mas também vai ter uma alteração do yang, que a gente fala que é esse ritmo mais agitado. Por isso que tem muitas mulheres, homens que até falam que a meia-idade é a idade ideal, né? A idade da loba, que falam da mulher, né? 40, 50 anos, e o homem também. Porque é a idade que você tem muito mais controle das suas emoções e que seu yang não está lá em cima, que nem às vezes um menino novo, 20 anos, está lá com o yang bombando, ansioso, e aí não consegue controlar muito tempo, tem ejaculação precoce, e nem é tão mais velho a ponto de não conseguir ter ereção. É aquela idade que tem um maior controle, que consegue ficar ali o tempo que for necessário, consegue ter todo um equilíbrio, porque sabe controlar o emocional e o físico na medida certa. Por isso que se fala que é a idade da maturidade sexual. Isso tem muito a ver com o seu controle, de novo, que a gente fala do yin e do yang. Quando é jovem, é yang demais, yin de menos, não controla, vai rápido demais.
Quando é muito mais velho, é yang de menos e yin de mais, aí também não consegue manter. Quando está na meia-idade, é o equilíbrio, não está nem yang de mais, nem yin de mais, então está naquele equilíbrio, ou seja, é a fase que seria a fase de maior é, maturidade sexual, né? No sentido, inclusive, emocionalmente falando, tá? Bom, já falei das questões emocionais de maneira geral, vamos pensar agora das questões físicas. Então, quando eu penso em alteração sanguínea, eu vou pensar basicamente do sangue das duas maneiras que o oriental fala: o sangue do fígado, que a gente fala, que está ligado ao glicogênio, a irrigar os músculos, a relação direta, no caso da mulher, com a parte menstrual, e no homem também vai ter a influência, se principalmente porque o fígado é responsável pelo controle de parte da glicose, ele é responsável pelo colesterol, ele é responsável pela metabolização de toxinas. Então, se o meu sangue tiver denso, tiver um sangue desequilibrado, automaticamente eu vou ter problemas ligados à ereção por causa daquilo que eu falei. Os capilares, né, os vasos que vão para o pênis, eles têm um menor calibre. Então, se o sangue, imagina que eu tenho um sangue muito denso para um vaso de calibre pequeno, então ele está vindo um calibre grande, o calibre fica pequenininho, aquele mesmo sangue tem dificuldade de passar. Então, nesse caso, eu já estou dizendo que eu tenho um agravamento aí. Eu já saí de um caso de energia, de yang, ou seja, de movimento e de função, e estou partindo já para uma alteração física, pensando numa alteração sanguínea, tá? O Cláudio pergunta: quando a pessoa está melancólica ou de luto, a libido está voltada para si. Ao superar essas, tanto uma quanto a outra, a libido volta a ser direcionada para o exterior. É bem por aí, Cláudia, é exatamente isso. A pessoa, muitas vezes, ela entra nesse processo porque ela justamente ela está ali triste, ela está focada nela mesma, ela não está bem, ela não está exteriorizando, né? Ela não está pensando em se conectar. Então, automaticamente, isso vai influenciar, né? Beijão, Chile, querida, um beijão, saudade também. Então, ficou claro isso? Então, no caso das alterações sanguíneas, a medicina ocidental fala isso: paciente diabético, hipertenso, com colesterol alto, né, ele vai ter uma maior propensão a problemas sexuais. E isso a mesma coisa a medicina chinesa vê. A medicina chinesa diz que você começa um processo de fleuma no sangue, né? Ou seja, o seu sangue começa a ficar denso, e com isso você vai ter essa tendência, essa dificuldade. Quando eu já tenho uma alteração sanguínea, a gente já teria que entrar com um outro aspecto da MTC, que é correção alimentar e fitoterapia. Porque já estou falando da substância sangue, né? Já é algo material. Só acupuntura, só moxa, só ventosa. A ventosa ainda a gente tem técnicas para mover o sangue, sangria e tudo mais, podem auxiliar no processo. Mas quando eu tenho uma alteração da matéria, sangue, só isso é pouco. Porque não adianta eu fazer a sangria lá, tiro a parte da estagnação, mas eu não mudo a substância sangue. O paciente continua comendo gordura, fritura, doce, vai dar tudo errado, né? Assim, eu vou melhorar muito pouco. Ah, Camille, quando que funcionaria então? Quando for uma estase de sangue, por exemplo, com uma deficiência de yang. Então, o paciente está muito cansado, estressado, tem uma deficiência de yang ali, você vai fazer isso para mover o sangue. Então, ao mover o sangue, fazer ali a sangria, move o sangue e você melhora, né? Quando você tem um caso de alteração sanguínea por má alimentação, e aí inclui também consumo de remédios, consumo de drogas. Então, por exemplo, paciente tabagista, fumante, não tem o maior risco de problemas cardiovasculares, automaticamente vai ter maior risco de problemas de ereção. Paciente que, como eu falei, colesterol, triglicérides, glicemia alterada, também vai ter maior. Medicação, sem dúvida, porque a medicação pela medicina chinesa ela é ela aumenta o yin no sangue, então ela fica mais, vamos dizer, pesada. Vamos tentar pôr uma linguagem bem simples, tá? O sangue, ele vai estar alterado. Dependendo da medicação, isso vai influenciar. Tem muito paciente que fala: nossa, depois de tal medicação, mexeu totalmente com a minha com o meu metabolismo, e eu não consigo, assim, é impressionante. Tanto que tem pacientes que faz o quê? Aí é a loucura mesmo. Ele para de tomar, às vezes, o remédio de pressão por conta e ainda vai e me toma um azulzinho aí da vida para conseguir manter. Aí é o caso que a gente ouve, às vezes, nas manchetes aí dos jornais. Ah, estava no motel, tomou um remédio suspeito e infartou. Infelizmente, é aquilo, né? Se ele tem uma cardiopatia, se ele tem hipertensão, ele tem que tentar corrigir de outra forma. E não simplesmente cortar a medicação e
partir para uma coisa agressiva, como uma medicação, como, por exemplo, o azulzinho que a gente está falando. Então, a gente tem que ter muito cuidado como vai trabalhar isso. Então, na medicina chinesa, a gente trabalharia com fitoterapia, tá? O principal é isso, e correção da alimentação também. Não adianta nada eu passar fito e o paciente falar: ah, me desculpe, eu não vou abrir mão de comer meus hambúrgueres, eu adoro a minha pizza, eu adoro tomar meu uísque toda noite. Bom, então você tem todo o direito, só depois não reclama que não, o corpo não vai mais reagir. Né? Que nem bebida alcoólica, por exemplo, ela é muito interessante em doses pequenas. Os homens que estão acompanhando aí que podem dizer isso. Se você toma uma dosagem pequena, que é aquela que te relaxa, uma noite melhor, não acontece melhor. Você sai, toma lá seja a bebida que for, uma bebida que te relaxa, ou seja, que mantém ali a sua madeira, que a gente fala na medicina chinesa, mais leve. Então, por isso que o pessoal falou, ficou alegrinho. Essa fase do alegrinho é a fase ideal. Por quê? Porque você vai fazer o quê? Relaxar. Agora, se você começa a beber exageradamente, isso gera uma alteração bioquímica enorme, tanto que muitas vezes a pessoa até apaga, desmaia. Você acha que se ela apaga, desmaia, entra em coma alcoólico, ela vai conseguir ter ereção? Óbvio que não. Ela passou quilômetros do ideal, mas aquele relaxado, vou tomar uma bebidinha só para relaxar, para puxar um papo, é totalmente diferente, porque aí você faz aquela ação que a gente quer, né? Que é acalmar o sistema nervoso, e aí você consegue ter uma maior durabilidade até. Tem homens até que falam, nossa, se eu bebo um pouquinho, eu fico tão de boa que eu consigo ter muito até mais controle, meu corpo responde muito melhor. E isso está ligado a. Aí não estou dizendo que é para você beber, tá? Porque esse pouquinho em pouquinho, se você beber errado, uma hora vai te fazer mal. Tem outras formas de você ter esse controle, tá? O Paulo pergunta: a ventosa, o assentamento acusa sangria na altura dos rins. Então, pode ser estagnação de rim, né? No caso, imagino eu que você está falando que a ventosa ficou escura na área dos rins, então pode ser uma deficiência, pode ser uma estagnação ali da energia, e aí você poderia fazer sangria, mas é muito complicado, e quem já assiste minhas lives, é aluno, sabe, eu não gosto de ficar passando fórmula de bolo, porque tem que avaliar de maneira global o paciente. Você está me falando uma coisa muito específica, ele tem lá uma alteração ventosa no rim, mas eu quero saber ele inteiro. Quais outros sintomas ele tem? Pulso, língua, e não só isso também, quais queixas ele te trouxe, qual é o estado de saúde, qual a idade desse paciente, porque, por exemplo, se você me falar que é um paciente de 70 anos, eu já provavelmente não recomendaria sangria. Se é um paciente que está muito estressado, trabalhando demais, já pode ser interessante. Então, o mais importante é tentar conhecer o paciente como um todo, né? É por isso que eu estou tentando separar as queixas e as causas, que aí depois vocês que são da área aí vão fazendo essa avaliação para poder separar com certeza que caminho que você vai fazer, tá? Desculpa, pessoal. Bom, eu acho que dessa parte aqui também acho que já finalizamos, né? Que eu falei da questão como é que fala? Eu fui explicar pro Paulo da Sangria e me perdi. A gente falou onde eu parei aqui, peraí. Perdão, pessoal. Peraí, eu falei do emocional e falei, sim, da alteração de sangue, lembrei. Então, se for alteração medicamentosa, eu preciso pedir que o paciente, quem passou o medicamento para ele? O médico dele. Então, o meu trabalho aqui vai estar muito limitado como profissional da MTC. Eu preciso saber a medicação que esse paciente toma, chegar para ele e falar: bom, então a gente viu aqui na bula que o remédio que pode causar isso é o remédio de hipertensão. Então, procura o seu cardiologista, identifica se tem alguma coisa que você pode fazer em relação a isso, ou seja, você tem como alterar essa medicação. É um problema ligado ao remédio de glicemia, da diabetes. Bom, então eu procuro o seu endocrinologista. Entende? Eu não tenho como ter uma ação sobre a medicação que ele toma. Camille, mas mesmo fazendo acupuntura, fazendo alguma técnica, não resolve? É muito simples o mecanismo. Pensa lá. A acupuntura trabalha lá o nosso impulso, nossa energia, nossa parte elétrica da coisa. O sangue já está além disso.
te move o sangue, mas se o sangue tem uma alteração de formação, e isso inclui remédio, eu não tenho como mudar essa dinâmica só estimulando os canais de energia. Então, essa alteração precisa ser feita pelo paciente com quem passou a medicação para ele. Tá? Então, nesse caso, o nosso trabalho vai ser um trabalho paralelo. Ah, o problema é colesterol triglicéridos. Aí na medicina chinesa a gente tem a dietoterapia chinesa. Na dieta a gente vai tentar melhorar isso. Só que dependendo da forma como o paciente se alimenta, às vezes ele vai precisar de um apoio até de um nutricionista para poder tentar adequar a alimentação dele com aquilo que ele é, está desequilibrado. Porque, por exemplo, o paciente, como é que fala? Que está acostumado com uma determinada alimentação, muitas vezes ele não vai se adequar à dietoterapia chinesa, que pede, às vezes, comer determinados alimentos de sabor muito forte, ou amargo, ou picante. Não é todo paciente, porque todo mundo pensa em dietoterapia, pensa lá no gengibre. Ah, comer um gengibre ralado. Ah, só pensa nisso, eu acho que sua alimentação tem isso. Não, você tem mil opções de alimentação na medicina chinesa. Algas, é, é, até partes de animais, que aí já não seria nem só fito, né? Porque fito seria parte de ervas. Aí você tem as misturas. Então você tem uma série de coisas que nem todo mundo vai se adequar. Então a dieta chinesa ela pode ser adequada e pode ser adotada pelo paciente, mas muitas vezes ele vai ter que adequar a alimentação que ele está habituado com a rotina dele. Então, às vezes, um nutricionista vai conseguir ajudá-lo ainda mais, porque ele vai precisar adequar aquilo que ele já está acostumado e ele vai ter que mudar. Não adianta. O paciente está habituado a comer tarde da noite e encher de carboidrato. O que a gente sabe disso daí? O fígado tem uma relação com a glicose que você absorve à noite. E boa parte dela é metabolizada pelo fígado. Então, esse paciente ele vai ter uma alteração hepática e endócrina por causa desse processo. Se ele não corrigir isso, né? Então, onde que eu entro aí na MTC? Eu posso recomendar que ele se alimente no melhor horário, que ele evite comer esse tipo de alimento à noite, mas eu preciso auxiliar ele. Ah, mas eu tenho muita fome à noite, então ele precisaria ter uma dieta substituindo esses alimentos. Né? Se ele mesmo já tiver, falar, não, eu vou mudar então. Antigamente eu não tinha hábito de comer essas coisas, eu comia mais uma salada, um caldo, uma sopinha, eu não abusava de por um tempo para cá é que eu mudei. Vou voltar a comer daquele jeito. E beleza, ele já tem mais ou menos ali a forma de mudar dele. Mas se ele não sabe que caminho seguir, fala, não sei o que fazer, eu estou habituado a comer assim, eu como assim desde a adolescência. Chega em casa à noite, como que tiver. Bom, então você já viu o problema que te deu. Você está aí jovem, aí com 40, 50 anos, já tem aí diabetes, pressão alta, o teu corpo já não está respondendo melhor. Então precisamos corrigir isso, tá? Sem corrigir isso, eu não consigo tratar o problema da impotência. Entende? Impotência por causas emocionais, a MTC vai resolver muito rápido. Impotência por alteração sanguínea, eu já entro como um coadjuvante, eu preciso corrigir essas causas internas, tá? Isso, a Márcia mandou fito e alimentação. A, a Marcinha me lembrou aqui, o Beto mandou aí, parabéns. Obrigada, meu amor, também te amo. Então, é muito importante a gente entender todo esse conceito para poder auxiliar o paciente. Então, se eu tiver alterações do yang, que a gente fala, e do Qi, ou seja, ligação com a parte emocional, ou, por exemplo, um cansaço físico, um estresse, um excesso de trabalho, ó, MTC é show. Você vai proporcionar o bem-estar que o paciente precisa para melhorar. Mas se o problema do paciente for de origem já sanguínea, aí eu preciso fazer uma mudança na alimentação e na fito dele, tá? Entrar com fito e tudo mais, pessoal. Então, as causas sanguíneas, se eu não mudar a alimentação do paciente, não entrar com fitoterapia, e se ele tomar medicação alopata, eu não pedir para que ele converse com o médico dele para alterar isso, eu possivelmente não vou obter a resposta que eu gostaria só com o meu tratamento de consultório. Eu preciso desse acompanhamento além da consulta, tá? Se eu tiver as deficiências de IN que a gente fala, ou seja, quando que eu tenho uma deficiência de IN? Opa, travou de novo pelo visto aí, né? Ah, o sinal acho que tá ruim aí da live. Vamos ver se vocês conseguem. Voltou aí? Conseguem me ver? Interessante que a minha internet está super forte aqui. Deve ser algum problema mesmo
do Facebook. Eu estou acompanhando aqui com vocês no celular e eu estou vendo que está travando, eu não sei o porquê que está acontecendo isso. Tá? Eu peço desculpas aí que infelizmente deve ser do Facebook. Por enquanto, agora está funcionando, vamos continuar. Então, se eu tiver deficiência de IN, que a gente fala, é uma alteração já clínica, que a gente fala da matéria. Então, possivelmente, o paciente tem algum exame clínico que já mostra para mim que tem uma alteração. Então, ele tem uma alteração de próstata, ou, por exemplo, um paciente com problemas renais, cálculo renal, insuficiência renal, é um paciente, por exemplo, que tem alteração cardíaca, é um cardiopata. Então, aí eu já tenho uma alteração de IN, ou seja, já existe uma alteração clínica na matéria. Quando eu falo matéria IN, né, eu quero dizer que é algo que já tem exame laboratorial, já tem algum exame de imagem me mostrando alterado ali. Esses casos são os casos onde a gente entra como um complemento, um coadjuvante. Por exemplo, o caso do paciente ter aí ser paraplégico, ser tetraplégico, tiver tido uma lesão medular ou tiver uma hérnia de disco, por exemplo, com um comprometimento nervoso grande, isso vai afetar, por exemplo, essa questão da sexualidade e vai muito além só de uma questão emocional ou de uma questão sanguínea. Aí nós já estamos falando de uma alteração até anatômica mesmo, já tem uma alteração na formação ali da, né, ou porque sofreu uma cirurgia, ou porque tem uma, né, por exemplo, como eu falei, um tumor na próstata. Então a gente vai auxiliar, a gente também vai buscar tratar esse paciente junto com o tratamento moderno que ele vai estar tratando. Tá travando ainda, né, pessoal? Eu tô vendo aí que o pessoal tá falando que tá travando. Eu peço desculpas, eu não sei o que tá acontecendo aí, que a medicina, que o Facebook tá me travando aqui, não sei por quê. Se continuar, a gente faz um outro encontro aí depois falando desse tema, tá? Mas nesses casos aí, que há uma deficiência do IN, a gente vai ter um trabalho muito moderado. A gente pode ajudar no trabalho emocional, sem dúvida alguma, porque um paciente com qualquer alteração física desse tipo vai ter alterações emocionais. Então, é muito importante a gente manter o emocional do paciente equilibrado, promover, como a gente falou, o relaxamento, manter ele tranquilo, porque isso vai influenciar no sistema nervoso dele, mas não é só isso que vai funcionar. Por exemplo, o paciente teve um câncer de próstata e fez a retirada de toda a próstata ali, mais inervação e mais local. Então, isso vai influenciar automaticamente na ereção. E eu tive um caso de um senhor que passou por isso. Ele até falou assim: olha, Camila, vou ser bem sério para você. Eu tinha o problema, porque a minha próstata estava aumentada, e realmente eu não tinha mais a mesma performance de quando eu era mais novo. Mas eu ainda tinha uma ereção. Ou seja, ele estava naquele quadro que a gente falou, estava abaixo de 0 grau, mas ele ainda tinha uma pequena ereção que fazia com que ele conseguisse ter relação, ter uma vida relativamente estável em relação a isso pela idade dele, ele estava bem. Após a cirurgia, ele não conseguia mais absolutamente nada por causa desse processo. E aí o médico não queria nem conversar com ele sobre o assunto. Falou: pô, o senhor teve um problema cardíaco, o senhor teve tudo isso aí da próstata e operou e tudo mais, ainda vem estar preocupado com essas coisas. O senhor tem que estar preocupado em viver bem. Agora, é o que o senhor tem aqui, isso daí é secundário. Nossa, o paciente ficou arrasado. Falou: como que você fala isso para mim, né? Ele falou: eu sempre tive uma ótima relação, eu e minha esposa nos damos muito bem, e você está me falando aí que eu não preciso me preocupar com isso. Ele ficou chateadão. E aí ele veio conversar comigo, e aí a gente conversou. Falou: pô, se você precisar de uma prótese, coloca uma prótese, então, se é isso que vai te fazer bem. E ele ficou super feliz, né? Porque foi o que ele optou. Ele acabou falando com o urologista e optou por fazer uma cirurgia, tá? Eu vi que está travando novamente aí, né, pessoal? Peço desculpas. É, eu vou encerrar então a live por aqui, porque eu acho que é um problema do sistema, né? Ou não sei se está voltando. Agora para mim voltou aqui. É triste, viu? Desculpem aí, deve ser o horário mesmo, né? 9 horas. Então eu vou tentar ir fechando aqui o caminho para isso. Então, nesses casos de origem física, o nosso trabalho vai ser mais de coadjuvante, ou seja, dando um suporte emocional para que esse paciente consiga passar por esse quadro clínico e obter um outro resultado, às vezes com os recursos que a medicina moderna pode trazer. Tá? Então, esses são os casos que a gente entra como um tratamento secundário, paralelo. Tá? Fico feliz, Márcia, que você esteja gostando.
tá? Mas é mais importante que vocês entendam isso, porque às vezes você vê aí o profissional falando, não, claro, imagina, operou, tirou a próstata, venha que eu faço acupuntura e vou resolver. Eu te pergunto, como que você vai conseguir, com a acupuntura, fazer com que toda a estrutura ali que foi retirada na cirurgia, né, é mais ou menos você, basicamente, é como se você falasse para uma mulher que fez esterectomia total, ou seja, tirou útero, ovário, tudo que ela pode engravidar. Não, não fecha, não bate essa conta, entende? Então, é a mesma coisa. Num caso de um paciente que passou por um processo desse, a gente entra como um apoio, um coadjuvante. Se o paciente falar assim, optei por colocar uma prótese, ok, ele vai fazer o tratamento clínico lá dele com o médico, o urologista dele, e nós iríamos ajudar nas questões emocionais, na melhora da circulação, na melhora do sono, enfim, trabalhar todo o dar todo o suporte que ele precisa, tá? Mas não vamos conseguir resolver o problema lá que ele passou pelo quadro cirúrgico. A mesma coisa vai valer para um paciente que sofre de uma paraplegia, ou de um paciente que, né, teve uma lesão medular, como falou, ou uma doença neurológica neurodegenerativa, como uma doença de Parkinson, uma doença senil, né? Esses casos, a gente vai trabalhar com um suporte, um coadjuvante. A gente não vai conseguir resolver 100% o problema. E é muito importante para mim nas lives que a gente entenda esse conceito, para que vocês consigam entender que até onde a medicina chinesa pode auxiliar e até onde ela entra como um complemento da parte emocional, mantendo a qualidade de vida do paciente, mas sem ter de fato uma interferência direta, às vezes, nesses casos. Até porque a gente tem que pensar que na época que a MTC lá tradicional surgiu, não existiam os recursos que a gente tem hoje, por exemplo, não existia prótese, vou colocar uma prótese. Ou, por exemplo, às vezes o paciente tem uma lesão medular e sobreviver. Dependendo da lesão medular, a pessoa morria, porque ela ia ter lá, ela não ia ter UTI, ela não ia conseguir ficar entubada, ela não ia ter esses recursos que a gente tem hoje, né? E o paciente viria a óbito antes mesmo dele ficar dependente de uma outra pessoa. Entendeu a diferença? Então, hoje a gente está dando uma sobrevida para os pacientes que não se tinha. Uma doença neurológica severa, o paciente não ia ter isso. E aí o Paulo fala, a anamnese é fundamental. É isso aí, Paulo. Esse é o segredo para você ser um bom profissional de qualquer área de saúde, mas da MTC em especial, porque ela tem todas as suas nuances e terminologias antigas que precisam ser muito bem entrelaçadas para que você consiga obter o resultado que você quer. Tá? Então,